é Fabrício Rafael Montagnani, sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Indaiatuba. Irei neste vídeo apresentar um trabalho de graduação denominado S-Files, Sistema Web para Gestão Eletrônica de Documentos, sob orientação do professor Sérgio Furgeri. Antes de iniciar, gostaria de agradecer aos membros da banca pela oportunidade e disponibilidade de estarem avaliando o meu trabalho. Vou começar falando sobre a estrutura desse trabalho. O trabalho foi dividido em capítulos, onde no primeiro capítulo é abordada a fundamentação teórica, com conceitos chaves e trabalhos relacionados que auxiliaram na elaboração deste presente trabalho. No capítulo 2 é apresentada a metodologia que foi utilizada, os recursos que foram aplicados e como o experimento foi desenvolvido e avaliado. O capítulo 3 sintetiza o resultado do que foi feito nesse trabalho e a avaliação da ferramenta também, além das considerações finais. Então, o primeiro conceito a ser apresentado é da gestão eletrônica de documentos, ou GED, que é uma solução que permite gerenciar de forma eletrônica qualquer tipo de documento, ainda que sua origem não seja eletrônica. Podem ser documentos físicos que foram posteriormente digitalizados, ou não apenas documentos de papel propriamente dito, podendo ser vídeos, áudios, qualquer conteúdo eletrônico. Para demonstrar a importância desse conceito, a empresa Mordor Intelligence realizou uma pesquisa sobre o crescimento, sobre esse mercado como um todo, onde foi projetado na análise deles uma taxa de crescimento anual de 18,46% no período de 2018 a 2026, com um mercado que de maior potencial na visão deles é a Ásia e Pacífico. O mercado mais consolidado é a América do Norte. Existem alguns players importantes também que estão listados nesse slide. Eu destaco a participação da Adobe System e da Oracle Corporation, que são duas empresas gigantes na área de TI. E apesar de possuir players grandes no mercado, na avaliação da consultoria, ainda existe oportunidade para entrada, porque está no meio termo entre um mercado consolidado, que é dominado pelos maiores players, e um mercado que é muito competitivo e bem fragmentado. Então, ele está numa região que não existem barreiras de entradas tão fortes como teriam se o mercado já fosse consolidado. Além disso, uma outra empresa, Report Linker, também realizou um estudo sobre esse mercado e na visão deles existe a projeção de crescer de 3,4 bilhões de dólares, que é o tamanho do mercado que eles trazem para 2020, e a projeção para crescer até 6 bilhões de dólares em 2025. A taxa de crescimento anual deles foi estimada em 12%. Também é esperado que o mercado cresça de forma rápida, dado o aumento do conteúdo digital, a necessidade de uma colaboração efetiva sobre esses arquivos. Eles destacam também a urgência de uma infraestrutura em cloud para a disponibilização do conteúdo, além da preocupação com segurança, né? Controles de acesso e permissões, né? Principalmente, além de evitar violações do direito de propriedade. Esse relatório ele é privado, tem que ser pago. Eu tirei essas informações do site da empresa que estavam disponíveis de forma gratuita, né? É limitado o acesso, e a tradução foi minha própria. O site está em inglês, o link está nas referências.
Além da gestão eletrônica de documentos, destaco também as heurísticas de Nielsen que forem utilizadas como diretrizes para o desenvolvimento da ferramenta, principalmente no que diz respeito à usabilidade, navegabilidade e experiência do usuário. Foram utilizados trabalhos de outros autores que estão relacionados com o tema de pesquisa, estão disponíveis no meio desse quadro. Então, o primeiro trabalho de Lucas Sharon-Stein, em 2006, foi realizada uma pesquisa bibliográfica muito intensa e serviu de suporte para a pesquisa bibliográfica do meu trabalho, principalmente na questão dos metadados, né, indexação desses documentos. O trabalho de Bax et al. De 2011 buscou implementar uma solução em uma empresa real. Então, além do suporte à pesquisa bibliográfica, serviu também como fundamentação teórica, pois uma vez que foi utilizado uma implementação num caso real específico, porém saiu da pesquisa puramente bibliográfica. O trabalho de Piccone e Ricarte buscou analisar as práticas de gestão de documentos focado no setor da saúde no Brasil e também serviu de suporte à pesquisa bibliográfica. E o trabalho de Ferreira Azevedo e Silva, de 2014, se propôs a desenvolver uma ferramenta de gestão eletrônica de documentos e serviu como suporte ao levantamento de requisitos do sistema, pois eles também desenvolveram uma solução nesse sentido. A natureza da pesquisa é classificada como experimental, segundo Gil. E o objeto de estudo foi um sistema desenvolvido que busca resolver um problema, né? Então, o problema que está sendo proposto para ser resolvido é, primeiro, como localizar documentos de forma rápida ou arquivos de forma rápida e como garantir que apenas as pessoas certas terão acesso a esses documentos, né? Ainda que as soluções em cloud elas auxiliem bastante na questão da disponibilidade dos usuários poderem acessar de qualquer lugar, muitas vezes isso não está centralizado em um único repositório. Uma organização pode ter parte de seus arquivos no OneDrive da Microsoft, por exemplo, parte no Google Drive, parte no Dropbox ou na Amazon S3, enfim, entre outros vendors que existem no mercado. Então isso pode até dificultar o acesso, ao invés de facilitar. Ele facilita a disponibilização, não precisa estar na máquina, no ambiente corporativo, porém ele pode dificultar nessa questão do acesso ao documento, de localização do documento. Então a solução que é proposta por meio do S-Files é oferecer uma interface centralizada. Então ele adiciona uma camada que irá funcionar como um link para todos os lugares onde a organização deixar seus arquivos salvos. E além disso, por ele trabalhar de forma integrada com essas soluções, ele não é mais uma solução de armazenamento, ele está sujeito também à política definida no repositório de cada um dos vendors. Então, não existe risco de um documento que está salvo no OneDrive vazar por meio dessa interface, pois o usuário somente irá conseguir acessar o arquivo se ele tiver a permissão nesse vendor. A mesma coisa é válida para os outros. As aplicações para uma solução assim são diversas, muito útil em processo de auditoria, fiscalizações, manutenções de equipamentos, documentação de projetos, treinamento, entre outras. Dando andamento, as variáveis de pesquisas foram definidas conforme o quadro 2, onde simplicidade, navegabilidade e usabilidade são variáveis que buscam avaliar a experiência do usuário como um todo, e a objetividade é responsável por avaliar o interesse do usuário em adquirir ou não a ferramenta. Ele vai além da experiência do usuário, vai verificar se a ferramenta é viável ou não.
todas foram avaliadas por meio de um questionário preenchido por usuários após a avaliação da ferramenta. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizadas as seguintes tecnologias: o Microsoft VS Code como IDE para a codificação do código-fonte. A linguagem de programação foi JavaScript com o framework React. Os testes unitários foram utilizados os frameworks Jest e React Testing Library. A comunicação, o armazenamento dos dados e a autenticação foram consumidas as APIs do Google Firebase. E o código foi utilizado o GitHub como repositório. A arquitetura da solução é uma arquitetura serverless, então o usuário consegue acessar o site de qualquer computador, notebook, pela internet. Por meio do site ele precisa primeiro se autenticar, ter uma conta, né? Mas ele consegue ter acesso ao banco de dados se ele tiver uma conta válida de acordo com a organização que ele estiver vinculado. E por meio da utilização do site, ele consegue consumir conteúdo que está em fontes externas. Lembrando que existe uma camada de autenticação, ele precisa talvez se reautenticar dependendo da fonte que ele está consumindo. E além disso, os arquivos que estão em fontes externas estão sujeitos às políticas de permissões e cada fonte tem a sua própria. Eu irei agora demonstrar o sistema. Bom, o primeiro passo é realizar o login. Eu vou realizar o login com uma conta do Google. Essa conta já estava cadastrada e salva no meu browser, por isso eu não precisei entrar com os dados de acesso. E basicamente o sistema oferece duas interfaces, uma de consulta e outra de edição de documentos. Existem alguns campos de pesquisa que estão pré-preenchidos com valores apenas para a questão de demonstração, mas pode ser customizável de acordo com a necessidade do cliente ou da empresa. Aqui eu já deixei alguns dados cadastrados, né, como exemplo. O sistema também oferece internacionalização nas línguas em inglês nos Estados Unidos ou português, que é padrão, português brasileiro, que é a linguagem padrão. E uma vez que a pessoa opta por um idioma, ela persiste em toda a aplicação até que seja alterado ou possa manter na primeira. Essa é a tela de edição e cadastro também de documentos. Eu vou cadastrar um documento apenas para demonstrar. Esse recurso de gerar um código é o que permite indexar o documento que será cadastrado no sistema. Ele serve como agrupador. Vou inserir agora o link do documento. Uma informação que é o título do arquivo. E pronto, o cadastro está pronto. Eu vou salvar esse documento. Ele já se encontra cadastrado no sistema. Lembrando que o sistema ele não armazena os arquivos, ele apenas armazena o índice e o link para o acesso. O arquivo pode ser consultado na aba de pesquisa. Eu irei pesquisar pelo equipamento.
ele já aparece aqui para mim. O filtro também permite sobreposição de valores. E para poder acessar o conteúdo do arquivo ou do diretório onde ele está salvo, basta clicar em um desses dois ícones, onde o ícone da pasta irá direcionar para o diretório e o ícone do documento irá direcionar direto ao documento. Se o browser permitir, pelo formato do arquivo, ele é pré-visualizado no próprio browser, se não, é realizado o download. Essa é a camada de autenticação, pois eu realizei o login no sistema por uma conta Google e estou querendo acessar um documento que está dentro do domínio da FATEC. Ou seja, eu preciso estar autenticado com uma conta da FATEC para poder acessar esse documento. Então, ainda que ele centralize os documentos numa única interface, ainda existe essa camada de autenticação e ela é realizada uma única vez. E uma vez que eu confirmo a minha autenticidade com o vendor do repositório, eu tenho acesso àquilo que eu preciso. Eu vou clicar agora no arquivo. Como dito, ele abre o arquivo na tela. Se fosse um formato não suportado, ele iria realizar o download. Avaliação da ferramenta. Com o objetivo de avaliar a aplicação desenvolvida, foi realizada uma pesquisa onde 22 pessoas aleatórias participaram, onde não houve preocupação quanto ao gênero e idade delas. Foi, como por ser uma aplicação web, o início da pesquisa contemplou uma breve explicação e o link de acesso para a ferramenta. Uma vez que eles puderam acessar o link e realizar um breve tour pelo site, foi apresentado um questionário para que a ferramenta pudesse ser avaliada em todos os aspectos. Então, as primeiras questões abordaram a real necessidade ou real interesse do usuário numa solução dentro do que foi proposto, onde a primeira pergunta levou em consideração a dificuldade em localizar documentos que considera importantes para a execução das tarefas da rotina, e a grande maioria disse que sim, encontra dificuldade, pelo menos em localizar os documentos. Porém, apenas 45% dos participantes afirmaram que uma ferramenta que auxilie nesse processo é relevante. As próximas questões elas abordam totalmente a experiência do usuário com a ferramenta e seguindo os conceitos das heurísticas de Nielsen, a ferramenta foi classificada como simples de usar, quase 70%, 68,2% das pessoas consideravam fácil. De forma geral, 27,3% entendem que é uma aplicação funcional e boa, e 63,6% identificaram ser uma aplicação funcional, porém irregular. Ao utilizar o sistema, 59,1% afirmou ser muito fácil encontrar o que precisa, 27,3% afirmou ser fácil e apenas 13,6% afirmou ser mais ou menos fácil localizar o recurso e nenhum 0% indicou ser difícil. E a última questão, que avalia a objetividade da aplicação, que pergunta se a pessoa, após o uso da ferramenta, adotaria ou não a utilização da S-Files em sua organização. E 50% dos entrevistados disseram que sim, 36,4% que talvez e 13,6% disseram que não implementariam a ferramenta em sua organização.
as considerações finais é que a hipótese inicial era que uma ferramenta simples que implementasse a GED contaria com a adesão dos agentes envolvidos, sejam colaboradores, estudantes, proprietários, e que eles reconheceriam que a GED traria melhorias para o dia a dia. No processo de implementação e avaliação, no entanto, constatou-se que a hipótese formulada não foi confirmada, pois apenas 50% dos usuários entrevistados manifestaram real interesse em utilizar a ferramenta. Com esses resultados, é possível afirmar que o objetivo foi alcançado, ainda que a hipótese não tenha sido confirmada, pois, em complemento aos 50% que manifestou interesse, 36,4% afirmaram que talvez utilizassem a ferramenta. Então, essa ferramenta ela pode ser melhorada, submetida a uma futura avaliação e essa taxa de aceitação ser incrementada. Eu ressalto também que o baixo índice de relevância dentro dos usuários que participaram dessa pesquisa, menos da metade considerou ser relevante uma solução de gestão eletrônica de documentos. Então, pode ser um fator que dificultou a aceitação por parte dos usuários dessa pesquisa. Bom, esse trabalho está considerado como concluído, ainda que existam possibilidades de melhoria e oportunidade para trabalhos futuros, né? Então, recomendo realizar um novo levantamento de requisitos, mudando a abordagem, indicando o recurso da entrevista para poder entender melhor a necessidade das empresas, melhorar a interface das telas, e ao invés de propor dados pré-definidos, como os filtros de pesquisa que foram apresentados, tornar dinâmico. Acho que é mais fácil os filtros serem trabalhados com a real necessidade das empresas. Essas são as referências utilizadas no desenvolvimento do trabalho. Isso. Muito obrigado.